Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar hoje um pouco sobre o famoso Teorema de Pitágoras, mas eu também quero falar um pouquinho dele, tá? Ele tem uma história bastante legal e eu vou apresentar um pouquinho Pitágoras para vocês nessa tarde, tá? Ele viveu por volta ali de 569 a 475 antes de Jesus Cristo, tá? Ele adorava a ciência, a natureza, a religião, sempre foi um cara muito fascinado por todas essas coisas. Ele é um filho de um mercador, um homem que trabalhava viajando de cidade em cidade. Seu pai conhecia muitos filósofos, pessoas que tinham uma cultura muito alta, inteligente. Então isso influenciou também a vida de Pitágoras ainda novo, né? E assim, ele também conheceu um mestre chamado Tales, isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar sobre o Teorema de Tales, pois esse foi um dos grandes influenciadores de Pitágoras. Tales já era bem mais velhinho do que ele, sabe? Mas considerava Pitágoras um menino prodígio, com muita capacidade, que tinha encantos pela matemática, pela filosofia, por tudo isso. E assim, Tales conhecia o Egito, saber que o Egito é um berço da civilização, e incentivou desde cedo a Pitágoras e tão assim, de tanto incentivar, acabou que Pitágoras terminou indo para o Egito. E lá as pessoas ficavam admiradas com todo o conhecimento, né, fascinado com aquela ainda jovem, com a sua tamanha sabedoria, e também Pitágoras ficou fascinado por todo aquele mundo, né? E Pitágoras tinha uma marca de nascença na perna, então assim, as pessoas diziam que ele era filho de algum deus, é uma criatura especial por todo aquele conhecimento, né? A história também nos conta que por volta ali de 525 a.C., ele foi preso, né, se tornou prisioneiro da Pérsia e levado para a Babilônia. Mas Babilônia, naquela época, é onde tinha, como é que a gente pode dizer assim, a maior cultura, a maior tecnologia, né, o maior conhecimento, as maiores bibliotecas. Então, assim, aquela situação que proporcionou também em Pitágoras um grande aumento, que ele estudou muito, conheceu pessoas, filósofos, conheceu pessoas muito inteligentes e influenciaram também a vida dele. Tanto que ele estudou tanto que se tornou mais sábio do que o seu mestre Pitágoras, né? E influenciado pelaquela cultura, quando ele é liberto e volta para a Babilônia, volta para Sardes, volta para sua cidade, ele volta até lançando modinha com o seu próprio estilo de roupa, sabe? Suas calças mais curtas, né? E as pessoas começam a rir dele, começam a achar graça de tudo aquilo. E ele instala a escola Pitágoras, né? Com muitos seguidores, tinha muitos seguidores, tá? A escola dele é em formato de um semicírculo. Então se tornou uma irmandade, sabe? Amigos, se tornou irmãos e eles trabalhavam, né? Admitiam as mulheres, que não é uma coisa tão comum para aquela época, né? E eles eram fascinados pela matemática. Na ideia deles, tudo se reduzia à matemática, sabe? Então, assim, fascinado pelos mistérios, pela religião, pelos pensamentos gregos, sabe? Pelo miticismo, né? Misticismo do Oriente, por tudo aquilo, sabe? E ele foi uma das primeiras pessoas a também defender a ideia e se orgulhar, porque ele defendia a ideia justamente que a Terra tinha um formato esférico, né? Então, gente, isso é justamente Pitágoras, tá? Agora nós vamos falar um pouco do seu teorema, mas antes de eu falar, eu quero que vocês entendam o seguinte: o teorema de Pitágoras se aplica apenas no triângulo retângulo, tá? É um triângulozinho, né, que eu botei aqui, ó, ABC, que tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, assim, como é que dá o lado desses triângulos? Quem fica na frente do ângulo de 90 é a nossa amiga hipotenusa. Os outros dois lados são chamados cateto. A hipotenusa sempre é o lado maior, mas você pensa assim, lado maior, mas não pense só nisso. Pense também que ela sempre está na frente do ângulo de 90, tá? Não esqueça, o lado que fica na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, que é o lado maior, os outros dois lados é o cateto, né? Então, vamos aqui mostrar onde é possível ver. Imagine aqui um prédio, tá? Eu tenho uma escada, né? E a distância da escada aqui para o prédio, no caso, é 2. Percebeu que forma um triângulo retângulo? Então, nesse caso, eu consigo encontrar aqui, sabendo a distância aqui, ó, dessa escada, o comprimento da escada e a distância da escada para o prédio, eu consigo determinar a altura desse prédio, tá? Então, eu posso aplicar em diversas situações, né?
Vamos ver aqui a definição. A definição diz assim, ó, em todo o triângulo retângulo. De novo, onde é que eu aplico o teorema de Pitágoras? No triângulo retângulo. Diz que o teorema é o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa, que nós estamos chamando de A. A medida de A, né? Assim, ó, o quadrado da medida de A, da hipotenusa, vai ser igual a soma, tá aqui o sinal de soma, do quadrado, ó, tá vendo, ó, da medida dos dois catetos que nós estamos chamando de B e C, tá? Veja um exemplo. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, né, ó, o ângulo de 90 aqui, que está na frente da hipotenusa, que a gente não sabe o valor, é o que nós vamos tentar descobrir. E eu tenho aqui os dois catetos, um mede 3 e o outro mede 4. Como é que eu aplico? Aonde tem B e C, eu vou colocar o quê? 4 e 3. Não esquece que é elevado ao quadrado, tá certo? 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Quando eu somo 16 mais 9 dá 25, né? E lembra que o que nós estamos descobrindo é justamente o valor de A. Então, como eu não sei, eu vou repetindo. A ao quadrado, ó, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, até chegar a vez dele, né? Esse 4, como aqui já está tudo feito, o que é que eu vou fazer? Esse 2, que é uma potência, ele vai para o outro lado em forma de raiz. E qual é a raiz de 5? De 25? 5. Por quê? 5 vezes 5, 25, tá? Então, essa é a aplicação, tudo bem? Você pode ver isso de forma geométrica também, ó. 4 ao quadrado dá 16 quadradinho. 3 ao quadrado dá 9 quadradinho. Quando eu somo 16 mais 9, dá justamente os 25, gente. 25. Que é quem? Que é 5 ao quadrado, tá bom? Então, por hoje, nós vamos encerrando essa aula, tá certo? Vamos mandar alguns exercícios e que vocês tenham gostado bastante, né? Qualquer dúvida, a gente pode estar respondendo, tá? Até a nossa próxima aula, se Deus permitir, tá?